já se perguntou quais os suplementos que eu preciso utilizar durante a menopausa? Bem, hoje eu selecionei 7 suplementos que vão verdadeiramente fazer a diferença no seu dia. Justamente eu estou fazendo meus planos alimentares aqui para minhas amigas do Fitonutri e do De Bem com a Balança, os meus programas nutricionais. E ali eu oriento o que elas devem realmente estar utilizando e muitas estão no período de climatério ou já na menopausa. Eu sei que nós já conversamos sobre vitamina D, muito importante, vitamina D, muito importante, vamos falar um pouquinho, justamente porque é focado na saúde da mulher depois dos 40 anos. Então eu vou te falar justamente os 7 suplementos que verdadeiramente não pode faltar. Já falamos sobre vitamina E e até cálcio, mas além desses suplementos, quais outros suplementos que verdadeiramente podem ajudar, auxiliar este período tão delicado da mulher? Você quer saber? Então fica aqui comigo que eu vou justamente falar para você. Já aproveita, pega papel e caneta, porque tem muitas informações preciosas. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Nutri Vanessa Gaudiano, nutricionista e fitoterapeuta. E eu te ensino sobre chás, sucos, shakes, shots, sementes e suplementação. E hoje eu vou falar sobre suplementos em relação à mulher durante a menopausa, pré e pós, mas bem nesse periodinho aí que você já sente alguns sintomas como secura vaginal, como sudorese, calorões, fadiga e cansaço. Claro que, por vezes, aparecem também outros sintomas, outras patologias devido à queda hormonal, como artrite, pior, artrite reumatoide. No caso aqui, fibromialgia, vejo muitos casos, lúpus, gota, aumento de peso, ou no caso até obesidade, que começa às vezes a ocorrer aí nesse período, e logicamente a circunferência abdominal começa a ficar bem maior, né, do que deveria, o que incomoda muitas mulheres. Questão íntima, relacionamento com seu companheiro, com seu esposo, fica por vezes assim se sentindo constrangida e gostaria de mudar essa situação. E é isso que esses suplementos vão te ajudar a equilibrar. Porque aqui a minha filosofia de vida verdadeiramente é: primeiro, reeducação alimentar. Depois, suplementação. E por último, reposição quando você precisar e numa quantidade adequada. Porque se você começar com reposição, você vai ter que usar altas quantidades. Então vem comigo mudar essa tua alimentação, entender os suplementos que você precisa para essa sua nova jornada. Você vai aprender a desinchar, a desinflamar e a viver sem dor. Então vem comigo. Primeiro suplemento, magnésio. Isso mesmo, magnésio nesse período da mulher é muito necessário. Muitos alimentos têm magnésio já na sua composição. Entre eles se destaca o cacau. Olha que benefício maravilhoso tomar o cacau. Você já vai se sentir muito melhor aí e vai aumentar o magnésio de forma natural. Só que nós sabemos que depois aí dos 45, 50 anos, 55, a nossa necessidade de reposição de magnésio se torna maior. Se você tem uma alimentação bem rica e na sua alimentação já tem muitos alimentos que contêm grandes quantidades deste mineral, você não precisa tomar muito magnésio. Às vezes pode intercalar dia sim, dia não, ou quantidades menores. Porém, o magnésio ele é muito importante para auxiliar na absorção do cálcio, fortalecer articulações e os nossos ossos. Fora que ele está ligado a muitos, mecanismos e, logicamente, processos metabólicos do nosso organismo. Hoje já se falam mais de 300, mas em alguns lugares, alguns especialistas falam que chega a ser mais de 500 processos metabólicos. Olha a quantidade de processos que o seu organismo precisa para utilizar este mineral tão importante. Ele auxilia você a dormir melhor. Ele verdadeiramente é um relaxante natural. Então ele vai combater insônia, vai combater fadiga, vai te dar disposição, porque quem dorme bem com certeza acorda melhor ainda. Ele vai te auxiliar nesse processo. Isso é maravilhoso. Então o que eu falo para você é o seguinte: aproveita e já marca aí que magnésio é muito importante colocar aí no processo de suplementação. Claro que todas as orientações que aqui forem dadas, você precisa conversar com o seu médico, com o seu nutricionista. Por que, Nutri? Porque justamente algumas pessoas não podem fazer uso, às vezes tem colite, intestino solto, e ele é um relaxante e ele também auxilia a evacuar melhor. Sim,
porque ele dá uma soltada no intestino. Então, às vezes, vai ter que ajustar, diminuir as doses. É muito importante você conversar com o profissional que está te acompanhando nesse processo, tá bom? Mas magnésio, já fica aí que é um dos suplementos maravilhosos para o nossa reposição. Outro que não poderia faltar aqui é justamente o ômega 3. O ômega 3, ele também é um dos nossos queridos. Nós sabemos que nós temos fontes de ômega 3, DHA, EPA e o ALA. O ALA é o que você mais encontra e vai encontrar aqui no canal de forma abundante, que é justamente aquele que vem da linhaça, da chia, onde tanto auxilia a sua concentração quanto desinflama o teu organismo. Só que após os 45, 50, 55 anos, nós precisamos aumentar um pouquinho a quantidade. Então, nós temos as qualidades, vamos colocar aqui, de ômega 3, que seria esse ácido graxo, que no caso o DHA, tem um vídeo aqui no canal falando bastante sobre isso. O DHA está relacionado mais à memória, sabe? Uma fadiga, um cansaço, você não consegue mais fixar as informações. Você esquece tudo muito rápido. Você fala, nossa, não lembro mais de nada, minha memória já era. Bem, às vezes está faltando ômega 3, mas justamente o DHA. Outras vezes você fala, eu nunca tive tantas dores articulares como eu tenho hoje. Hoje meus braços doem, meu ombro dói, meu joelho dói, não consigo me exercitar na academia como eu gostaria. Justamente pode ser porque está faltando o quê? Aí o ômega 3 relacionado à inflamação, que é o EPA. O mais bacana é que você não precisa escolher um ou outro. Você pode ter os dois na suplementação, o que é muito comum. Nós temos dois tipos de ômega, o EPA e o DHA, na mesma suplementação. Você só vai ter que olhar no rótulo o que tem maior quantidade. Se você quer para a memória, você pega uma maior quantidade do DHA. Se você quer para inflamação, uma maior quantidade do EPA. Exemplo, se você tem artrite reumatoide ou fibromialgia. Mas o ômega 3, ele é importante para a mulher em todo o período, mas de forma muito específica durante a menopausa, porque é justamente onde começam a ocorrer essas mudanças hormonais e você começa a sentir muito o seu organismo inflamado, começa a esquecer, e ele é um anti-inflamatório natural, tá? Então ele é ótimo, nós deveríamos fazer uso de forma mais frequente. Vou dizer em toda a suplementação que converse com o seu médico, converse com o seu nutri. Mas essas informações são muito importantes e quem sabe você já deveria estar suplementando. É lógico que, se você faz um tratamento para câncer, no caso, pensa que você está fazendo um tratamento, precisa muito conversar com o seu médico, porque vai mexer com a questão hormonal, né? Se você tem um problema hepático renal, que não sejam cálculos, né? Pedrinhas, devido a uma alimentação ruim, mas se uma insuficiência não funciona, você precisa conversar com o seu médico nutricionista, porque às vezes não vai fazer absorção e vai dar uma sobrecarga renal e hepática. Então, assim, é muito importante você estar conversando. Mas, de uma forma geral, ajuda, sim, praticamente a todas nós. Isoflavona, normalmente nós suplementamos. Teria essa isoflavona na soja, mas nós não temos a quantidade que nós precisamos, porém é um alimento interessante e muito mais nós temos na linhaça. A linhaça muito lignana, que aumenta muito o fitoestrógeno. Porém, se você tá com muita sudorese, você tá com muita secura vaginal, muitos calorões, muitos fogachos, por vezes, suplementar, principalmente nesse período, nessa transição, a isoflavona faria sentido. Não são todas que precisam, é um suplemento bem interessante. Quem sabe durante um período aí de tempo que você esteja entrando na menopausa, colocar faria todo o sentido. Você também pode começar utilizando chás, por exemplo, de amora roxa, né? Amoros nigra, que é aquela amora roxa. Por que não pode ser a branca? Porque nós temos uma quantidade de fitoestrógeno bem menor, tá? Do que na amora roxa, ou amora preta. Mas é importante você entender que nós precisamos sim da isoflavona. Se porventura você tá falando, nossa, eu acho que eu preciso, começa a fazer uma busca aí. É interessante você ir colocando no seu dia a dia, quem sabe usar durante os 6 meses, nesse período aí de transição. Com certeza vai fazer parte de um plano nutricional que o seu nutricionista vai ter com você, mas é bem bacana para as mulheres que estão com os sintomas mais acentuados em relação à menopausa. Coenzima Q10, ou no caso, ubiquinona, também conhecida, é lipossolúvel, que precisa da absorção aí através de gordura. Eu acredito que eu não tenha falado isso sobre o ômega 3, mas ele também é. São suplementos que precisam estar junto com uma alimentação que tenha gordura. Quem sabe na hora do almoço que tem ali justamente aquela quantidade limitada, não precisa ser exagerada, de azeite de oliva, exemplo, tá bom? Ou um abacate. São gorduras, melhor absorção.
Então, a coenzima Q10, ela é uma renovação celular, ela auxilia a aumentar o ATP, que são fontes de energia para o seu organismo. Por isso que quem pratica a atividade física de uma forma constante acaba usando do coenzima. E, logicamente, nosso corpo todo produz, as células do nosso corpo inteiro produz a ubiquinona, ou, no caso, a coenzima Q10. Porém, com o passar do tempo, como todos os nossos hormônios e enzimas que o nosso corpo produz, existe o que? Uma queda. Então, sim, o seu corpo começa a produzir menos Q10. Nesse caso, por isso que nós acabamos suplementando. Principalmente se você é praticante de atividade física, se você pratica muita atividade física. Então, seria interessante, não precisa ser exagerado, mas se você já vai todos os dias na academia, já faz aí uns 40 minutos a 1 hora de exercício, seria interessante você pensar em utilizar, começar a suplementar aí coenzima Q10. Tem bastante vídeos aqui no canal falando especificamente sobre cada suplemento, quantidades, como usar, né, e tudo mais. Você vai ser muito beneficiada, dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui, mas é um suplemento que deveria fazer parte do seu dia a dia e você pode utilizar, quem sabe, na hora do almoço, que é ótimo. E aí você vai produzir energia para durante 24 horas. Ou mesmo na hora do café da manhã, desde que tenha uma gordura presente. Eu já não falaria tanto para você colocar no jantar, já que ela auxilia bastante a produção de energia. Não é energia, ela não é termogênica, não é energia para agora, se eu tomar, só vou ter agora energia, não, é uma construção, mas é um suplemento mais interessante para ser utilizado durante o dia, tá bom? Então, coenzima Q10 nós gostamos e faz todo sentido usarmos. Claro que não poderia faltar colágeno. Colágeno ele é muito importante para a renovação da nossa pele, da nossa unha, do nosso cabelo, uma proteína muito importante para o nosso corpo, o qual, assim como todas as demais que foram ditas aqui, você começa a produzir menos. E conforme você produz menos colágeno, mais rugas vão aparecendo, mais expressões faciais vão ficando cada vez mais marcadas, né? Então, se transformando em rugas, o cabelo vai ficando mais fraco e a unha também. E auxilia muito na renovação celular do seu corpo. Então, o colágeno deixa o nosso corpo mais firminho, com aquela pele mais sedosa e mais gostosa. E é muito importante, logicamente, para outras formações hormonais. Mas além do colágeno tipo 1 e 3, que é o hidrolisado com vitamina C para melhor absorção, ou seja, ele é bem quebradinho e vai ter uma melhor absorção no seu organismo, por isso a vitamina C, nós não poderíamos esquecer de falar do colágeno tipo 2. Eu vou deixar esses dois aqui separados, colágeno 1 e 3 e colágeno tipo 2. Então, eu coloco eles como classes diferentes de suplementos. Porque nem todo colágeno vem com colágeno tipo 2. E ele é essencial, tipo 2, para a formação e fortalecimento dos nossos ossos e articulações. Eu quero que você entenda que quando a gente fala de ossos e articulações, nós estamos falando de uma construção a médio, longo prazo. Ou seja, pelo menos 6 meses para diminuir as dores, auxiliar numa construção. Às vezes você quebrou um dedo, um braço, uma perna. Não é do dia para a noite, você sabe quantos meses leva para essa recuperação. Por quê? Porque é uma estrutura que demora, não é que nem um tratamento numa pele, que normalmente, quando é um pouco mais suave, você faz em 30 dias, você vê uma melhora. Ou uma queimação estomacal, que você faz um tratamento e às vezes em 30 dias você vê uma melhora. Já os ossos e articulações levam-se um tempo maior. Então, se você tem artrite, artrose, osteoporose, osteopenia, seriam, no caso, um tratamento pensando mais a longo prazo. Então, você precisa colocar o colágeno tipo 2, sim, na sua dieta, tá bom? Como todos os outros suplementos, converse aí sempre com o seu médico que acompanha, mas é bem interessante. Eu gosto de colocar tanto tipo o colágeno 1, 2 e o 3, eu gosto de colocar no período da manhã, com um copo com limão. Espremo um copo ali de limão e tomo. Só que suplementação não é tão legal tomar com o estômago vazio. Às vezes você vai começar a sentir o seu estômago, aquela queimada, e você vai falar, isso não tá sendo legal pra mim. Aí você vai achar que é o suplemento que te faz mal. Mas qualquer suplemento de estômago vazio normalmente dá queimação. Então, sempre organize eles para ser ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, que é uma melhor maneira de você proteger o seu estômago. E vitamina B12, que normalmente, quando você tem uma alimentação equilibrada, até os vegetarianos que consomem ovos têm uma riqueza maior de B12, mas sim, durante a menopausa, nós acabamos perdendo. Então, quem é vegano já tem uma certa limitação na B12, tá? Vitamina mais de alimentos proteicos de origem animal. Mas existem bastante alimentos que hoje já são enriquecidos com B12, ok? Porém, durante a menopausa, o nosso corpo passa por processos metabólicos, né?
E esses processos podem prejudicar a absorção de algumas vitaminas ou minerais. Nesse caso, algumas mulheres, quando chegam no período da menopausa, apresentam queda na B12. Nesse caso, é interessante você fazer aí um exame para ver como que são aí realmente os seus índices, tá bom? E ver se precisa fazer uma suplementação. Porém, a B12 está muito ligada à questão da nossa função cognitiva, à questão da nossa atenção, da nossa energia. E você às vezes está com falta de energia, falta de disposição, com muita fadiga, muito cansaço, sem concentração, e aí justamente você vai estar com uma falta de B12. Peça aí um exame para o seu médico, tá bom? E qualquer dúvida, vai mandando recadinho aqui que a gente fica muito feliz em poder responder sempre que for possível. Mas, logicamente, que aqui as orientações, elas são, assim, de uma forma geral e não específicas. Mas aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. Às vezes tem outros vídeos que possam estar te enriquecendo nesse contexto todo. Vai fazer muito mais sentido para você, ok? Também tem os links específicos aí até dos meus acompanhamentos, que é o Fitonutri e o DBB, que na realidade é um acompanhamento nutricional que você tem a oportunidade de participar dos dois durante o ano todo comigo. Vem conhecer um pouquinho mais e realmente decidir mudar o seu estilo de vida. É um programa focado na saúde da mulher depois dos 40 anos, para desinchar, para desinflamar, aprender a viver sem dor e ter o melhor de si, né? E verdade seja dita, quem não quer aproveitar, né? Cada minutinho, cada fase da nossa vida, estando sempre melhor, com mais disposição. Se você desejar e se interessar, é só olhar na descrição deste vídeo, tá bom? Não deixa de seguir o nosso canal e curtir. Tem um sininho, quando você se inscreve, você vai se inscrever. E tem um sininho. Quando você clica nesse sininho, você recebe todas as notificações dos vídeos que estão vindo ao ar. E todos os dias aqui nós temos vídeo para te orientar. Beijão da Nutri e te aguardo até o próximo vídeo. Tchau, tchau!